Boa tarde, pessoal. Demorei, mas apareci, certo? Pessoal, antes de começar a nossa aula, quero pedir para vocês continuarem se cuidando, tomando as medidas cabíveis, para que nós possamos rapidamente voltar às nossas aulas presenciais, certo? Mas, indo ao que interessa, pessoal, nessa nossa primeira aula de hoje, nós vamos tratar sobre o assunto de aceleração média, certo? Essa aula é para o 8º ano e esse assunto é um assunto novo. Nós até as aulas anteriores estudamos velocidade média e agora o assunto é aceleração média. Vocês vão reparar durante a aula que o assunto ele é um pouco semelhante, tá? Não é a mesma coisa, mas há sim uma semelhança entre velocidade média e agora aceleração média, certo? Então, como definição para aceleração média, nós poderíamos notar essa daqui. A aceleração escalar média é a razão, ou seja, o resultado de uma divisão entre a variação de velocidade escalar instantânea, certo? E o devido tempo gasto. Ou seja, essa expressão resume essa definição. A aceleração média é igual à variação da velocidade escalar instantânea, a velocidade que nós estudamos na aula anterior, e agora tempo, ΔT, certo? Então, quando eu faço essa divisão entre a velocidade, essa variação de velocidade, o quanto aumentou ou diminuiu, e o tempo, eu encontro a aceleração, certo? Eu poderia também definir essa minha aceleração como sendo uma grandeza física, que ela é causada, tá, devido a um agente físico chamado força. Quando um corpo ele está sob a ação de uma força ou mais forças, tá, alguma força resultante, ele pode adquirir uma aceleração de acordo com essa força, certo? Então, pessoal, esse A, como já mencionei, é a nossa aceleração média, que eu posso ter como unidade, vou colocar aqui a padrão, metros por segundo ao quadrado, certo? Essa é a unidade de aceleração média. Se tratando de velocidade média, no caso aqui a variação, ΔV, a sua unidade é o metro por segundo, certo? E ΔT, que é a variação de tempo, a sua unidade padrão é o segundo, tá? Coloquei só a padrão, mas aqui, por exemplo, poderia ser quilômetros por hora, tá? E aqui poderia ser horas, poderia ser minutos, poderia ser qualquer outra grandeza para tempo, certo? Então, resumindo isso aqui, pessoal, é basicamente o que nós vimos na aula anterior para a velocidade. Quando eu quero encontrar a minha aceleração, eu faço uma divisão da velocidade pelo tempo. Quando eu quero encontrar a velocidade, eu faço uma multiplicação, certo? E quando eu quero encontrar o tempo, eu faço também uma divisão. Eu divido a velocidade pela minha aceleração, certo? Isso aqui vai ficar bem mais claro para vocês quando nós aplicarmos isso aqui em alguns exemplos, certo? Então vamos resolver aqui agora alguns exemplos que serão importantes. Ok, pessoal. Vejamos aqui, nós temos dois exemplos na qual nós vamos utilizar a aceleração média para resolvê-los, certo? Então vamos primeiro ler as questões aqui e retirar alguns dados importantes. Por exemplo, exemplo 1. Um homem dirigindo um carro atinge a velocidade de 20 metros por segundo em 4 segundos. Qual sua aceleração média? Certo? Essa questão, pessoal, eu tenho que encontrar a aceleração média, aqui é a pergunta, e a questão já afirmou que a minha velocidade média, na questão aqui, é exatamente 20 metros por segundo. Então eu tenho que a minha velocidade média é 20 metros por segundo. E o tempo
4 segundos. O tempo que foi gasto. 4 segundos. Como na questão aqui ele não fala a velocidade inicial, tempo inicial, porque os mesmos são zeros, tá? Eu pego os dois aqui e já aplico uma fórmula. Aceleração é igual a velocidade por tempo. Delta V sobre delta T, certo? Fazendo aqui a divisão, eu quero encontrar a aceleração, então eu vou dividir a velocidade, 20, pelo tempo, 4. Então eu tenho aqui a aceleração, 20 para 4, 5. 5 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Apenas isso, tá? Fiz a divisão, encontrei já o resultado. Exemplo 2. Exemplo 2 diz assim: um móvel movendo-se em linha reta no instante 4 segundos tem velocidade 10 metros por segundo. E em 6 segundos tem velocidade 20 metros por segundo. Qual sua aceleração média? Pessoal, nessa questão aqui agora, nós temos que usar o conceito de variação de velocidade e variação de tempo, que representa basicamente a subtração entre a velocidade final e inicial, entre o tempo final e o inicial. Então nós vamos retirar da questão aqui as duas velocidades, vamos retirar da questão os dois tempos e vamos subtrair eles. Aqueles resultados que nós encontrarmos, vamos aplicar a fórmula, fazendo divisão entre eles, certo? Em outras palavras, fazemos assim: variação de velocidade. Nós temos quantas velocidades na questão? 2. Aqui está uma, aqui está a outra. Eu vou pegar a final e vou diminuir da inicial. 20 menos 10. E daqui eu tenho 10 metros por segundo. A minha variação de velocidade. Delta T, que é o tempo, nós temos também 2. 6 segundos, 4 segundos. Vou fazer também a subtração. Para saber quando ele variou de velocidade, quanto ele variou de tempo. 6 menos 4, 2 segundos. Como a questão quer que eu encontre a aceleração média, eu vou fazer agora a divisão. Por quê? Porque a aceleração é a velocidade, a sua variação, pelo tempo. Então a questão fica assim: a aceleração é igual a velocidade em cima, 10, tempo embaixo, 2. Faço agora a divisão, 5 metros por segundo ao quadrado. Essas são as respostas no exemplo 1 e exemplo 2. Que deu aqui o mesmo valor, certo? Vejamos mais alguns exemplos. O exemplo 3, pessoal, diz o seguinte: qual a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge uma velocidade de 72 km por hora em 5 segundos, certo? Novamente, nós temos como dado da questão que a velocidade dele aqui é 72 km por hora. Já é a variação, porque parte do repouso, a inicial é 0. Então, 72 menos 0, 72. Tá? Resumindo, quando uma questão não fornecer duas velocidades ou dois tempos, você já usa como a variação. Quando tiver dois tempos ou duas velocidades, você vai subtrair elas para encontrar a variação. Certo? Ó, em 5 segundos, nós temos aqui o tempo. 5 segundos. Pessoal, se a questão quer nós encontrarmos, se ela pede para encontrar a aceleração média, então eu tenho que fazer a divisão entre essas grandezas aqui. Só que repare, essa velocidade ela está em quilômetros
esse tempo está em segundos, tá? Então, eu tenho que transformar essas grandezas para que elas fiquem compatíveis. Então, ou eu coloco esse tempo em horas, tá? Ou eu coloco essa velocidade em metros por segundo. Lembrando, ó, que nós já aprendemos em aulas anteriores que quando eu tenho uma velocidade que ela está em quilômetros por hora, que eu quero encontrar a mesma em metros por segundo, eu pego esse valor e divido por 3,6, certo? Então, fazendo aqui a divisão 72 para 3,6, eu vou encontrar 20 metros por segundo. Essa velocidade está em metros por segundo e meu tempo está em segundo. Agora sim, são compatíveis. Eu posso já utilizar a fórmula. Então, a aceleração será igual à variação da velocidade pela variação do tempo. Aplicando agora, ou melhor, substituindo os valores na expressão, vamos ter que 20 será dividido para 5. Fazendo aqui a divisão, encontramos 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Exemplo 3, resolvido. Ok, pessoal? Vejamos agora esse exemplo 4. Exemplo 4, pessoal, nós vamos calcular agora não a aceleração, tá? Como os exemplos anteriores sugeriram, mas sim, ó, qual o tempo gasto. Então, qual é o procedimento que eu devo tomar quando eu quero calcular o tempo ou a velocidade? É basicamente o que vamos utilizar aqui agora. A questão diz assim: certo móvel, partindo do repouso, atinge uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. A questão já foi bem clara em dizer que a minha aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Ao variar sua velocidade em 30 metros por segundo. Então, ó, ao variar, então a variação da minha velocidade foi de 30 metros por segundo. Perceba que as unidades também são semelhantes. Ó. A diferença é que segundo, a grandeza tempo em aceleração, ela é ao quadrado. Para a velocidade, ela não é. Certo? Então, qual é o tempo gasto? Eu quero saber a variação de tempo necessária para que ocorra isso que a questão mencionou. Certo? Pessoal, como as unidades já são compatíveis, eu já posso aplicar a fórmula. A mesma expressão, aceleração, variação da velocidade e variação do tempo. Certo? Vamos agora substituir. Eu já sei que a aceleração é 10. Então, no lugar desse A, coloco 10. Repito a igualdade. A velocidade é 30. A variação. O tempo é o que eu quero encontrar. Então, eu vou repetir o ΔT. Fazendo agora multiplicação entre as grandezas, eu vou encontrar esse meu tempo. 10 vezes ΔT, 10 ΔT. 30 vezes 1, colocamos aqui o 1 para completar essa multiplicação. 30 vezes 1, 30. Certo? Eu quero encontrar o tempo, então eu deixo aqui, eu repito o ΔT, repito a igualdade e vou fazer agora, esse que estava multiplicando vai passar dividindo. Tenho agora 30 dividido para 10, que como resposta é 3 segundos, certo? Então, também, para encontrar o tempo, eu faço uma divisão, tá? De maneira resumida. Faço uma divisão e encontro o resultado, certo? Pessoal, esses 4 exemplos são necessários
que vocês revejam se for preciso, tá? E tudo isso é mais que suficiente para vocês conseguirem fazer uma boa parte das questões, certo? Obrigado, até a próxima.